Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo Calamitizou e hoje eu vou falar sobre imposto. Eu quero comentar um pouquinho sobre essas mudanças que estão acontecendo, sobre as notícias das últimas semanas e falar o que interessa, né? Será que a gente vai pagar mais imposto? Vocês devem ter acompanhado, eu fiz vídeo comentando, mas nessa última semana foi aprovada na Câmara de novas regras para a tributação de fundos exclusivos e offshore, que também acabam se aplicando para investimentos no exterior e cripto. Além disso, começaram a vazar notícias de que a alíquota do remessa conforme vai aumentar, né? Não tem nada confirmado, mas já estão falando sobre um possível imposto federal para compras abaixo de $50, inclusive. Também tivemos notícias bem infelizes sobre a reforma tributária. O Haddad já confirmou que provavelmente pagaremos o imposto mais alto do mundo. E para completar, tudo isso aconteceu enquanto o Lula falava que a gente não vai conseguir atingir a meta fiscal em 2024. Então sim, nesse vídeo eu vou falar sobre tudo isso, né? Sobre as mudanças tributárias, se a gente realmente vai pagar mais imposto, como que isso está relacionado com o fiscal. Então fica até o final que o vídeo tá bom. Desde o fim das eleições, o governo deixou muito claro que ele não iria cortar gasto. E, na verdade, inclusive, o objetivo era aumentar o gasto público. Porém, ao mesmo tempo que falava isso, um dos maiores projetos do ano do governo foi o arcabouço fiscal, que prometia déficit zero em 2024 e superávit tanto em 2025 quanto em ano eleitoral, 2026. Ah, Mariana, mas como isso é possível, né? Como é possível o governo aumentar o gasto, mas ao mesmo tempo fazer o fiscal fechar, né? Conseguir superávit? A forma disso acontecer, né? Do governo gastar pra caralho ao mesmo tempo que tem um equilíbrio fiscal, seria com receita aumentando. E foi isso que o governo prometeu no arcabouço fiscal. Eles falaram que teria um aumento de arrecadação significativo de forma a compensar o aumento de gasto. Enfim, eles tomaram como certo um aumento da receita bem expressivo, né? A arrecadação aumentaria mais do que o PIB em todos os anos, o PIB crescendo, inclusive. E em nenhum momento o governo, de fato, explicou explicitamente, né, quais foram as métricas que ele usou para isso, né? Como que ele estava considerando como um certo um aumento tão expressivo na receita. E quando Haddad foi questionado se eles estavam considerando aumento expressivo da carga tributária, o Haddad falou que não. Que eles iriam caçar jabutis tributários, mas que a carga tributária em si não iria aumentar. Então, assim, a promessa, o discurso do governo foi esse. Foi um discurso crível? Não. Desde o começo, desde que o arcabouço fiscal surgiu, eu fiz vídeo aqui falando que ele não era real. Que não era uma proposta verossímil. Um cenário realista, o mercado só projetava déficit zero em 2028. E eu sempre falei aqui no canal que, considerando a proposta apresentada pelo governo, a gente ia ver um aumento da carga tributária, O governo ia mirar no aumento de impostos. Lembro que fui xingada, que fui chamada de bolsonarista, o pessoal falando que não, que o Haddad prometeu que não ia aumentar a carga tributária, que a proposta era essa, eles só iam caçar os jabutis, mas enfim, o pessoal jurava que não ia aumentar o imposto. E o que a gente viu na prática, gastos estão subindo acima da inflação, a arrecadação nos últimos meses caiu, ou seja, o déficit está aumentando. Se continuar nesse ritmo, teremos um problema fiscal. Mesmo com isso, o Haddad estava firme e forte no discurso de que a meta para 2024 seria atingida, mas esse discurso já caiu por terra, nessa última semana. O Lula já admitiu que teremos déficit no próximo ano. E sim, goste você ou não, que a gente está vendo esse ano que o governo está desesperado para conseguir dinheiro, Está desesperado para arrancar grana do contribuinte. Tivemos taxação de apostas esportivas, taxação de importações, estão explicitamente usando o CARF como fonte de arrecadação. Inclusive, tá bem bizarro, não estão nem disfarçando. No próprio discurso estão falando que estão considerando o CARF como fonte de receita e como uma fonte de receita certa, que vai acontecer. E como cereja do bolo, como eu falei no começo do vídeo, nessa semana a Câmara aprovou as novas regras de taxação para fundos exclusivos offshore e tivemos essas novas notícias sobre remessa conforme e sobre a própria reforma tributária. E que, a reforma tributária não vai impactar no fiscal dos próximos 2 anos, mas preocupa, É o futuro do país. E aí, antes de continuar falando do fiscal, antes de continuar a minha linha de raciocínio, eu vou querer falar sobre essas mudanças, no caso, a proposta de mudança que foi aprovada na Câmara. Por quê? Porque eu tô vendo muita gente comprando esse discurso de taxação de super rico, porque de fato impacta na taxação de offshore e fundo exclusivo, porém não é só isso. As novas regras também vão impactar na taxação de cripto e ativos no exterior. Então sim, você também vai ser impactado. Mas aí só deixando claro, foi aprovado na Câmara, mas ainda vai passar no Senado. Então vou explicar as mudanças, mas não tem nada definitivo, ainda pode mudar. Mas enfim, continuando o vídeo, começando pelos fundos exclusivos. Eu tô vendo muita gente falando que esses fundos não eram tributados.
Isso é mentira. O governo tá nesse discurso de agora os super ricos estão sendo taxados, antes os ricos não pagavam imposto, tentando colocar um discurso de justiça social com mudança da tributação, mas não, eram taxados, as regras eram diferentes, óbvio, né, tá mudando, mas tinha taxação. Eu garanto pra vocês que independente do que o governo quer falar, o Brasil não era uma espécie de paraíso fiscal pra super rico, né, assim que a banda toca. Poderia falar que comparativamente existiam algumas vantagens nesses fundos do que outros, mas é porque os outros realmente são muito ferrados. Qual é a vantagem que os fundos exclusivos têm hoje no Brasil? Eles só são taxados no resgate, né? Eles não têm aquela bizarrice do come cotas que os outros fundos têm, né? O que acontece com os demais fundos no Brasil. Desde 2004 eles têm come cotas. Ou seja, 2 vezes no ano, né, semestralmente, você antecipa o imposto de renda. Mesmo sem resgatar, você acaba pagando imposto por um ganho que você não de fato viu no seu bolso. Eu acho uma bizarrice, acho que não deveria ter nos outros fundos. O governo decidiu estender isso para os fundos exclusivos. E aí agora os fundos exclusivos passariam também a ser taxados semestralmente, independente do resgate. E aí seria uma taxa de 20% para fundos focados em curto prazo e em 15% para fundos de longo prazo. E aí, se for aprovado ainda esse ano, né, se passar no Senado agora, a gente já vai ter essas mudanças para 2024. Porém, fato é que existe um lucro acumulado, né, um rendimento acumulado desses fundos mais antigos que não foi taxado, né? Se a pessoa criou lá atrás e não fez nenhum resgate, não teve taxação. Com a aprovação desse texto, esse rendimento também seria taxado. Então, o que o governo está fazendo? Ele está dando a opção de antecipar essa taxação para esse ano. E aí você pagaria um imposto mais barato, de 8%. Mas aí vem, é isso que vai fazer o fiscal fechar? Não. Eu imagino que esse estoque de rendimentos acumulados que nunca foram resgatados, então nunca foi cobrado, imagino que, isso vai dar um bump na arrecadação num primeiro momento. Mas esse estoque só vai ser tributado uma vez, né? Depois o imposto só vai incidir realmente no ganho adicional e o governo precisa de um aumento constante na receita. Então, você vai ter um pequeno bump agora, mas depois não vai ser esse volume que vai fazer o fiscal fechar. E se o rico realmente quiser fugir disso, ele vai conseguir. Ele vai achar outra forma de investimento que vai fazer mais sentido, ele pode mudar a residência fiscal, ele vai encontrar um jeito. E essa fuga, né, de tipo de investimento, de trocar a forma de investir, o tipo de fundo, essa fuga de residência fiscal não é algo que o governo está considerando. Mas, enfim, além dos fundos exclusivos, fundos imobiliários e fiagros também serão afetados pelas novas regras. Atualmente, o número mínimo de cotistas que um desses fundos deve ter para seus proventos serem isentos de imposto de renda é de 50 cotistas. Agora, com o projeto, esse número passaria para 100 cotistas. E também, agora, para ter essa isenção, colocaram uma trava, né? Pessoas da mesma família, com parentesco de até 2º grau, não podem deter juntos mais de 30% das cotas do fundo. Essas 2 medidas é para mirar nos fundos familiares. Então, para você que vê o meu vídeo, provavelmente não vai fazer nenhuma diferença. Se tiver algum fundo aberto, né, listado, que acabe caindo nessa malha fina, eles vão ter um prazo para adaptação. E aí, com certeza, vão se rearranjar. Além disso, as regras de tributação de offshore também mudaram. Atualmente, o dinheiro só é taxado quando ele retorna ao país. Agora eles querem mudar, né? Eles querem fazer um sistema similar ao come cotas, mas que não seria semestral, e sim anual. E aí seria uma taxa de 15%. Mas enfim, a ideia é essa de você ser taxado mesmo sem resgatar e mesmo sem o dinheiro voltar. E sim, também existe a opção de adiantar o pagamento desse estoque, pagando uma taxa de 8%. Mas aí vem que é o ponto que eu também queria chegar aqui no vídeo. Essas 3 tributações não parece que vão afetar muito a pessoa física da bolsa, né? A classe média, né? É outro mundo. Fundo exclusivo, offshore e esses fundos mais privados, mais familiares. Mas além disso, infelizmente, não tá ganhando tanta atenção da mídia, então o pessoal não tá entendendo. As regras de tributação de investimento no exterior e de cripto também vão mudar. Não é só o super rico que nem estão falando. A classe média que investe lá fora, né? Que tem uma renda guardada para investir em ativos no exterior, também vai ser afetada. As regras de taxação vão mudar para as criptos negociadas em corretoras no exterior, em ativos no exterior, de forma geral. Hoje a gente tem uma isenção para vendas de 35 mil, ela deixaria de existir, então não teria mais essa isenção, e criaria uma taxa única de 15%. Tudo isso dito, tem um ponto muito polêmico que não faz sentido nenhum, e que está em aberto e que pode acontecer. Variação cambial pode ser tributada, né? Pelo texto de hoje, tanto offshore, quanto ativos no exterior, quanto cripto, variação cambial pode ser considerado motivo de taxação. Enfim, eu espero que retirem, a gente ainda não tem uma versão final do texto, a gente não sabe como vai ficar, mas na versão atual do texto que foi apresentado para o Senado, tem essa abertura
que não faz nenhum sentido. E enfim, só queria comentar sobre isso, né? Eu já tinha feito um vídeo pro TikTok, Instagram, Shorts, mas é bom ter um vídeo longo que você consegue falar tudo com calma. Como eu falei, não tá definido, ainda pode mudar, pode não ser aprovado teoricamente. Acho difícil porque o governo realmente está batendo nessa tecla, mas teoricamente poderia não ser aprovado. Mas só para vocês entenderem o clima que tá o governo. Fiscal deteriorando e mirando de qualquer forma aumentar a arrecadação via aumento de carga tributária. É essa a estratégia do governo hoje. Eu já venho falando sobre isso há meses, né? Desde lá atrás, desde o começo do ano, e é o que a gente tá vendo que tá acontecendo. Mas só pra vocês entenderem as discussões que estão tendo no país agora. E esse também não é o único movimento de mudança tributária que o governo tá fazendo. Né? Como eu falei, teve a questão do remessa conforme, que agora tá tendo notícia sobre o aumento da alíquota, né? Possível aumento da alíquota. E é importante falar que a intenção do governo sempre foi taxar, né? A primeira coisa que eles tentaram fazer lá atrás era taxar a porra toda, né? Eles falaram que não conseguiam fazer esse controle, não conseguiriam fiscalizar, então que era mais fácil tirar a isenção. E agora tudo indica que quando as empresas aderiram à remessa conforme, né? Quando as compras forem 100% declaradas, eles vão aumentar as taxas. E outra notícia que vale comentar é sobre a alíquota da reforma tributária. O Haddad já confirmou que a gente vai ter a maior alíquota do mundo. Ele já falou que o nosso imposto sobre o valor agregado provavelmente vai ser superior a 27%. Se isso acontecer, a gente vai passar a Hungria, que era o líder dessa marca no mundo. E assim, vocês sabem a minha opinião sobre a reforma, né? Eu realmente acho que tem que acontecer. O sistema tributário brasileiro atual é simplesmente caótico. A gente não tem uma noção do que a gente paga, então nem dá pra fazer uma comparação se a gente pagaria X a mais de imposto, porque não tem essa métrica. Então assim, é um sistema caótico, tem que ser mudado. Mas o que a gente está vendo na reforma tributária é o que sempre acontece no Brasil. Né? Por mais que a reforma não seja o responsável pelo desempenho fiscal dos próximos anos, né? Vai demorar mais para de fato ela ser aplicada, a gente está vendo já a camaradagem acontecendo. A gente está vendo aquela famosa malandragem brasileira. O governo está favorecendo a indústria e setor amigo, que é uma coisa que tem no sistema atual e que não deveria ir para essa nova reforma. Até porque quanto mais setor, quanto mais indústria você ajuda, mais a alíquota total acaba aumentando e mais você sobrecarrega os outros setores da economia. Porque no final o governo vai ter que tirar aquele dinheiro de algum lugar. E aí vem, por mais que eu seja favorável à reforma tributária, né, por mais que eu acho que tem que acontecer, vem aquilo que eu já comentei aqui no canal. Eu não acho que faça sentido fazer uma reforma tributária sem ter uma reforma administrativa antes. O que eu queria falar com esse vídeo? A mensagem central é a mesma dos vídeos que eu venho fazendo desde o começo do ano. Sinto que tá um pouco repetitivo, mas tem que ser dito. A gente tá vendo o fiscal se deteriorando, a gente não sabe até quando isso vai acontecer, mas o governo não tem intenção de cortar gasto, o Lula reafirmou isso agora, inclusive. A arrecadação vem caindo, o governo tá tentando aumentar a carga tributária a todo custo pra ver se isso aumenta. E assim, acho que eu não preciso dizer, mas eu não acho que isso é o melhor caminho pra desenvolvimento. É aumentar gasto público enquanto só que imposto, que é uma coisa que o Brasil já tentou algumas vezes, é uma coisa que vários países da América Latina que estão com problemas fiscais tentaram, né? Argentina, por exemplo. Não acho que esse é o melhor caminho para aumentar a produtividade e aumentar o poder aquisitivo da população. E assim, falo isso tendo ações de empresas brasileiras, falo isso querendo estar errada, mas falo isso porque acho que tem que ser dito. Espero que vocês tenham gostado, dá um like, comenta o que vocês acharam, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.